Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, o nosso programa ABC do Espiritismo, toda semana, entra na sua casa. E é por isso que nós gostaríamos de dizer sobre a nossa gratidão. Nós temos o hábito de dizer obrigado. Como eu tenho ido muito para Portugal, eu aprendi uma palavra com os portugueses que eu admiro muito. Num determinado momento eles diziam para mim, bem-aja. E eu, sem entender o sentido daquela palavra, um dia perguntei, o que quer dizer? Ela diz, é um muito obrigado, com muito carinho. Nós só falamos isso quando nós temos gratidão. Então, bem-aja a todos vocês que são os nossos telespectadores. Bem-aja a direção das Casas André Luiz, bem-aja ao nosso querido André Marus, com toda a equipe da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, e bem-aja a você, o nosso telespectador, a nossa mais pura gratidão pelo seu carinho. Vamos abrindo os trabalhos de hoje, mas antes disso, André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos uma vez mais estarmos no programa ABC do Espiritismo. Rogamos a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos abençoe em mais esta oportunidade. Nós vamos falar um pouquinho do Evangelho. É interessante que nós temos ultimamente falado muito do Evangelho. Nós sabemos que as Casas André Luiz resgatou um material maravilhoso da família do Canuto de Abreu. E esse material tem trazido revelações maravilhosas, principalmente no tocante ao Evangelho. Ontem ainda, André, estava assistindo um programa do André Marus, com alguns convidados falando sobre isso, e um deles falava das correspondências que Chico trocava com Canuto de Abreu, e nessas correspondências, Emmanuel pedia cuidado, e dizia para o Canuto que não era hora de abrir aquele material e que ele talvez não viria ser aberto nessa existência, mas que esse material, no momento certo, seria divulgado pela espiritualidade maior. Todo esse material foi guardado devidamente sob a orientação de Emmanuel, sob a orientação de Dr. Bezerra de Menezes, pela mediunidade apaixonante de Chico Xavier. E uma das coisas que me chama mais atenção é exatamente tocar num assunto que é o Evangelho, que foi tão desprezado desde Kardec, as dificuldades que Kardec teve, as perseguições que ele sofreu, que não foram poucas. É interessante, se você quiser ler um pouco mais, na Revista Espírita do 5º ano, 1º de abril, Kardec faz um desabafo. Um desabafo exatamente falando das perseguições que ele estava sofrendo. E ele pega um caso de um frade da Igreja Católica que dizia que ele havia ficado muito rico com a doutrina espírita. E ele então faz uma série de comentários, e é muito interessante como ele defendia de unhas e dentes a doutrina de Jesus, mostrando, pontuando os seus pontos mais importantes. Não tenho dúvida de que essas cartas estão revelando que Kardec, quando publicou, André Luiz, o Livro dos Espíritos, quando publicou o Livro dos Médiuns, ele foi assediado, ele foi perseguido, mas não tanto, quando ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Diga de passagem, desde que nós tivemos o cristianismo na Terra, as perseguições sempre foram implacáveis e ainda continuará a ser implacável durante muito tempo. Então é isso, André, que eu gostaria que nós falássemos um pouquinho, que é exatamente o tema que você escolheu para nós abordarmos no dia de hoje. É verdade, nós pegamos sempre temas aleatórios e nós vamos procurar fazer uma dobradinha. Um programa estudar o Evangelho, um programa estudar o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque nós temos visto que na atualidade as casas espíritas e os próprios espíritas não estão estudando Kardec. Nós estamos estudando todo e qualquer tipo de livro e estamos desprezando a codificação. Então nós pegamos já no programa retrasado
nós pegamos uma mensagem desse próprio capítulo 2 e hoje estaremos vendo o último item que compõe o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. O capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo encerra no seu item 8º com uma mensagem de uma rainha de França, foi ditada em Havre, 1863. O título da mensagem é Uma Realeza Terrena. Estaremos lendo o início da mensagem agora e deixaremos um trecho dela para o segundo bloco, para os nossos comentários. É interessante, André. Volto a dizer, não é só esse material que as Casas André Luiz está resgatando das cartas de Allan Kardec com Gabriel Delany, com o pai de Delany, com o filho, também as cartas com Leon Denis, mas sim, nós vamos ver a importância da mensagem do Evangelho, mas nas revistas espíritas também precisa ser resgatada. O movimento espírita precisa ler as revistas espíritas, porque Allan Kardec, ele invocava esses espíritos de alta hierarquia que passaram pela Terra, que é um dos casos que o André vai ler no dia de hoje, e eles falam realmente as grandes lutas que eles tiveram com a riqueza na Terra e o que é a realeza diante da espiritualidade. Vamos ver um pouco dessa mensagem. Começa a narrativa. Quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo, se eu não compreendesse? O que foi que eu levei comigo na minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos, e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. É muito interessante porque nós precisamos ter olhos para ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Entendimento para compreender. Essa era uma rainha que passou pela terra, muito poderosa, desprezava as pessoas. E quando chegou no mundo espiritual, achava que o poder era um direito da criatura. Continuaria poderosa ao chegar no mundo espiritual. Para sua grande decepção, muitos daqueles homens que ela desprezou, homens pequeninos, pela qual ela não dava valor nenhum, se encontrava numa condição espiritual muito ampla, uma evolução muito grande. E foi o grande choque, a grande decepção. Talvez essa é a decepção de todos que não acreditam no mundo espiritual. Quando nós trabalhamos, e eu já há mais de 30 anos milito em trabalhos mediúnicos, vendo os espíritos falarem, eu começo a perceber a grande desilusão das pessoas que dizem que não sabia que a vida continuava. E muitos diziam, se eu soubesse, eu talvez seria uma outra pessoa. É interessante, André, você também, que está ao meu lado há muitos anos no trabalho mediúnico, já tem também uma larga experiência sobre tudo isso. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho dessa condição, dessa importância da nossa reforma íntima. Sem sombra de dúvida, esse caso que Allan Kardec nos narra é um caso que merece da nossa parte uma atenção muito grande. Você não precisa ser uma rainha, um rei, para chegar na condição que esta nossa irmã chegou. Ela que passou pela terra, teve a oportunidade de ter um reino aos seus pés, e quando nós estudamos a Idade Média, nós vemos que um reino era dotado de um poder absoluto.
Então nós vemos que são conflitos que este espírito levou para o outro lado e mostrou que foi um grande choque de realidade, porque o mundo espiritual, ele não é igual ao mundo de nós os encarnados. Em determinada altura da nossa vida, nós imaginamos ter um poder que não temos, uma autoridade que não possuímos, uma importância que ainda estamos longe de possuí-la. Nós passamos a ver que, por eu não me preparar adequadamente, eu chego do outro lado totalmente perdido, não compreendendo o que se passou e o que se passa comigo e, naturalmente, o que se passará. Quantos que não desencarnam e reencarnam sem saber se estão lá ou se estão aqui? De tal naturalidade ocorre o processo da reencarnação. E nós vemos também um espírito como este abrindo seu coração e dizendo das suas dificuldades, o que não é fácil. Às vezes nós olhamos um pedinte na rua e nós imaginamos, nossa, é fácil pedir. Não é fácil pedir. Tem uns que têm uma facilidade maior, mas muitos pedem com muita dificuldade. E nós vemos esta nossa irmã abrindo seu coração, dizendo dos seus anseios, dos seus sonhos e da realidade que ela se deparou do outro lado da vida. Então, sem sombra de dúvida, é um convite a nós analisarmos, a nós repensarmos no papel que somos convidados a desempenhar aqui na Terra. É verdade, André. É uma mensagem realmente muito tocante, porque muitas pessoas pensam que o Evangelho são só mensagens de pessoas bem-sucedidas. Não é verdade. O Evangelho são mensagens de experiência. E é isso uma das coisas mais bonitas que eu encontro no Evangelho, principalmente porque cada capítulo, dos 28 capítulos do Evangelho, cada capítulo é dividido em duas partes. A primeira parte, nós vamos ver a mensagem do Cristo, as suas orientações, as mensagens que os discípulos deixaram para nós, em especial os evangelistas, e a segunda parte, instruções dos espíritos, que são espíritos evoluídos alguns, e alguns que tiveram um papel muito importante na Terra, que não souberam aproveitar a sua oportunidade e vêm trazer para nós o testemunho de vida, para que nós possamos perceber, olha, o mundo espiritual é assim. Como é que você vai ser recebido no mundo espiritual? De acordo daquilo que você fizer aqui. O que você está fazendo aqui? Você está ainda aquele homem velho, orgulho, egoísmo, vaidade, intolerância, impaciência? Ou você já está começando a despertar para o trabalho do amor ao próximo? Nós vamos para um pequeno intervalo com o programa ABC do Espiritismo, falando exatamente do Evangelho segundo o Espiritismo. Não sai daí não, já retornaremos pela TV Mundo Maior. Queridos amigos, eu não disse? É apenas um pequeno intervalo, para um pequeno café, para descontrairmos um pouco. Já estamos com o nosso programa ABC do Espiritismo, pela TV Mundo Maior, falando do Evangelho. Relembrando, já falamos muito no primeiro bloco sobre aquele material que a FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, pede para que nós possamos ir divulgando na nossa programação, que é aquele material de Canuto de Abreu, que vem resgatar o Espiritismo nas conversas que Allan Kardec tinha nas cartas que ele deixou, que logicamente seria inserida num determinado momento. 161 anos se passaram e esse material veio contribuir para que possamos compreender um pouco melhor quem foi Allan Kardec, qual a sua participação efetiva. Nós não conhecemos Kardec e essa semana ainda ouvi alguém que está trabalhando com esse material dizendo que nós vamos conhecer um outro Allan Kardec. É muito interessante tudo isso. As obras que foram adulteradas, como a Gênesis, então nós estamos bastante atentos e o movimento espírita está bastante maduro para fazermos toda essa revolução dentro daquilo que Kardec trouxe para nós. Não é mesmo, André Luiz? Sem sombra de dúvida. Nós vamos fazer a leitura da continuidade da mensagem para as nossas interpretações.
para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que o teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida, os que conduzem a ele. Procurai, pois o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre, mas aqui não há ilusões. E logo que eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste e que lhes podem abrir as portas dessa morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra, não esqueçais. É interessante, né? Eu vou contar uma pequena historieta do Evangelho segundo o Espiritismo, para que você possa também comentar um pouquinho sobre isso. Conta uma história que um homem muito rico se vestia de púrpura, comia do bom e do melhor. Tinha um mendigo chamado Lázaro. E é interessante que Lázaro comia daquele lixo que ele colocava à porta. Um belo dia, Lázaro morreu. Voltou para o mundo espiritual. O rico, certa feita, também morreu. E ao chegar no mundo espiritual, viveu um sofrimento intenso. E de tal ponto que ele lembrou de Abraão, que era o chefe da sua religião. Abraão aparece a ele e ao lado de Abraão, um espírito muito iluminado. Ele olhou e percebeu que era Lázaro. E esse homem diz: Abraão, pai Abraão, mande Lázaro colocar uma gota de água sobre a minha língua, estou com muita sede. Não pode. Você desfrutou na terra tudo o que você julgou ser correto. Pai Abraão, é possível então fazer mais um pedido? O que queres? É possível, eu tenho 5 irmãos. É possível que Lázaro pode ir dar uma mensagem para os meus irmãos, falando dessa visão que eu estou tendo? Porque se Lázaro for avisar eles não vão passar, eles vão mudar a sua vida, não vai passar tudo aquilo que eu passei no campo do materialismo, desprezando as pessoas, só pensando na riqueza. Pai Abraão lhe respondeu: você acredita mesmo que eles vão ouvir a voz de Lázaro, que era um mendigo? Essa mensagem nos faz refletir exatamente sobre isso. Hoje nós temos uma vasta literatura espírita. Só Chico Xavier legou mais de 10.000 cartas do além para os familiares, mostrando a vida após a morte. E mesmo assim, nós temos hoje cientistas nos Estados Unidos, na Índia, em várias partes do mundo, alguns até já desencarnaram, deixando um material maravilhoso sobre a comprovação da reencarnação. E mesmo assim, nós lutamos para não aceitar. Então veja, André, que ainda é algo de fogo íntimo. Sem sombra de dúvida, nós vemos que esta temática, o Evangelho, ele precisaria ser olhado por nós, não como aquele livro frágil, aquele livro que só serve para o Evangelho ou para uma reunião pública de uma casa espírita. O Evangelho, ele, tanto quanto o Livro dos Espíritos, ele contém muitas revelações, ele contém muitas explicações que, viciados com o tempo, não observamos. Esta mensagem, por exemplo, nos remonta ao sofrimento de um espírito em que quem mais lhe perturbou foi o seu orgulho ferido, por ter dezenas de pessoas a seu mando e chegar no mundo espiritual, não ter ninguém,
não ser recebida com aquelas pompas que imaginava, e ainda ver pessoas que eram inferior a ela estar numa condição espiritual melhor do que ela. Então nós vemos que para um espírito desse também não é fácil. Não é fácil você ter tido poder e chegar no mundo espiritual e estar sem ele. Não é fácil você ter uma grande fortuna e chegar no mundo espiritual e ver que de nada serviu. É fácil julgar eles, é fácil condenar, é fácil falar que não fizeram bom uso do dinheiro. Mas será que nós, se estivéssemos no lugar dele ou dela, também não estaríamos com um grau de perturbação como se verifica? É fácil nós olharmos de fora, na condição de quem não tem, mas nós devemos praticar caridade para com eles, orando, pedindo, porque em outrora, será que nós já não estivemos no lugar deles? Será que no amanhã não nos encontraremos no lugar deles? Então, ser cristão também se faz colocar no lugar do outro. É verdade, André. Além disso, a gente começa a perceber também, como nós estamos indo muito para a Europa, André, nós temos principalmente em Portugal, existe pobreza em Portugal? Muitos dos nossos telespectadores possam estar se perguntando, existe. Mas, por exemplo, aqueles bairros pobres de Portugal, mais ou menos se equivale às nossas moradas aqui no Brasil, são aquelas casas que nós chamamos de casas populares. Essas casas Minha Casa Minha Vida, esses apartamentos. Então a pobreza na Europa se faz assim, né? Então eu tenho percebido que alguns portugueses vieram para o Brasil ou foram para a África, que ainda é um sofrimento muito mais intenso, e muitos até não têm suportado ver tanta dor, tanto sofrimento. Então nós começamos a perceber que o Evangelho segundo o Espiritismo, em um determinado momento, diz para nós, é importante você, às vezes, sair do casulo e ver o sofrimento, para que você possa perceber que o sofrimento existe, para que nós possamos valorizar Deus, porque nós temos o hábito de reclamar tudo. Eu brincava com um grupo de amigos em Portugal, porque a gente tem o hábito de dizer assim, tem uma parte muito negativa, e você pergunta para a pessoa, como é que vai? A pessoa diz assim, mais ou menos. É mais ou menos, ou quando diz assim, tá tudo mal. E aí você acompanha a pessoa vai pegar o carro e ela entra no Mercedes zero. Você diz, mas tá tudo mal, não é? Quer dizer, nós nos habituamos a reclamar. Então nós precisamos, às vezes, tomar esse choque para a gente poder compreender o que é a dor. E aí eu tenho a certeza que nós, talvez, André, passaríamos a não reclamar tanto da vida e começarmos a agradecer mais a Deus por tudo aquilo que nós temos. É verdade, até aproveitamos já a oportunidade que estamos tendo aqui na TV Mundo Maior para convidar os telespectadores que semana que vem o nosso programa vai abordar sobre Deus. Esta temática que nós temos que falar sempre, constantemente. Deus é tão importante quanto a mediunidade, a reencarnação, quanto qualquer outro assunto no meio espírita. Precisamos desmistificar a ideia daquele Deus vingador, daquele Deus que pune, ou aquela ideia que trazemos ainda muito presente do catolicismo, que não é um mal, é um estado psicológico, muitas reencarnações naquela religião, porém, se nós hoje somos espíritas, precisamos ver o Deus com a cabeça de um espírita, com a convicção de um espírita, e não deixar com que a dor, o sofrimento inunde as nossas almas, como tem feito até agora. Nós precisamos ter mais fé no nosso Criador, nós precisamos ter mais confiança nele, porque nós desesperamos muito, como o nosso querido Sérgio disse há pouco, sendo que a gente está com saúde, está empregado, está com a família toda encarnada, então nós precisamos trabalhar com mais efetividade no amor, fazendo o que podemos para implantar o bem aqui na Terra. É interessante, André, muito bem lembrado, porque Allan Kardec começa as suas perguntas exatamente o que é Deus. Exatamente perguntando à espiritualidade superior que é essa figura tão importante que é o Criador de tudo, não é? Então realmente vai ser um capítulo apaixonante que nós vamos, porque é a partir dessa ideia de Deus, André,
que nós passamos a entender o capítulo de hoje, a realeza. A realeza não é deste mundo. A realeza nós tentamos fazer nesse mundo. Jesus já dizia que existe a porta estreita e a porta larga. A porta estreita é aquela porta das dificuldades, do sofrimento, da dor, mas desde que você passe com sabedoria. A porta larga é a porta da perdição, dos vícios, das festas, das orgias. Então nós começamos a perceber que realmente o mundo nos oferece, e o magnetismo que nós vivemos na crosta é um magnetismo de vícios. Por isso que Chico Xavier dizia que reencarnar não é fácil, porque o magnetismo da crosta ainda é muito pesado. É uma temática interessante, estamos fazendo com que um assunto se ligue ao outro, então eu convido a todos para que semana que vem possamos ver um pouquinho sobre Deus. Venha participar conosco. Queridos amigos, gostaria de convidar a todos para participar do Evangelho no Lar. Realizamos todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, através da minha fanpage. Procure por André Luiz Querini Vilar e na minha linha do tempo iniciamos um vídeo ao vivo, um vídeo em direto e você é o nosso convidado especial. E também temos um WhatsApp, quer mandar sua mensagem, quer entrar em contato conosco, o número é 19 997 78 2794. Se você reside fora do Brasil, acrescentar mais 55. Nós vamos encerrando então nosso programa ABC do Espiritismo, realmente com um tema palpitante, tenho certeza que você também gostou, e a semana que vem não se esqueça, a temática, Deus, o Ser Supremo. Encerramos o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Um beijo carinhoso e um abraço e até a próxima semana. Até o próximo programa, um beijo no coração de todos. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.